Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Com alegria que estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao teu coração. Mas antes de começar, quero agradecer você que é inscrito no canal, que tem aí visto os vídeos, tem deixado o seu like, comentado, compartilhado, para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe tua vida. Continue compartilhando esse vídeo, continue compartilhando para que mais pessoas possam ser de alguma forma tocadas, edificadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida. Você também que está chegando agora pela primeira vez, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, que você possa ir se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? Deus abençoe a tua vida ricamente. Hoje preparei um tema, está lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 a seguir. E que essa palavra hoje venha edificar a nossa vida, venha de alguma forma fazer com que uma semente seja plantada no nosso coração para gerar fruto. E automaticamente, esse é o tema da nossa palavra hoje. Coloquei o tema, as sementes que frutificam. E no decorrer desse estudo, que esta palavra possa penetrar ao teu coração no nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 26, a seguir vamos estar lendo. Se você puder, abra a tua Bíblia para você ler junto, para que você entenda melhor. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado, quer esteja ele dormindo. Ela brota, cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra quem dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Verso 29. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Versículo 30. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Verso 31. Ele é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Glória a Deus. Por enquanto somente até aqui. Vamos fazer uma breve oração. Coloque a mão no teu coração e leve o seu pensamento até o céu comigo. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui estou nesta rica oportunidade, Deus. Aqui está esta pessoa vendo este vídeo. Ó Deus, venha, meu Pai, falar algo ao nosso coração, Deus. Porque a Tua palavra edifica, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta. A Tua palavra transforma a vida, meu Pai. E assim como foi lido nessa mensagem aqui, meu Pai, a Sua palavra é uma semente plantada para gerar frutos. Ó Deus, que esse fruto seja gerado hoje na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado e que essa mensagem, meu Pai, possa penetrar o coração desta pessoa e edificá-la poderosamente, no nome do Teu Filho Jesus. Assim eu oro, assim nós oramos e Te agradecemos agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Então aqui Jesus começa falando da parábola de uma semente, logo mais à frente ele fala da semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Glória a Deus. Então ele começa dizendo no versículo de número 26 que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. E no verso 27 diz: quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Então Jesus está falando que assim é o reino de Deus. O reino de Deus ele frutifica na nossa vida sem a nossa participação, assim, colocando... Jesus fala aqui no sentido de Deus ter a totalidade em tudo que nós fazemos. Quer seja nós sejamos usados no louvor, quer seja nós sejamos usados para ministrar uma palavra, independentemente do seu chamado. Jesus está dizendo que tudo depende somente de Deus. Porque aqui ele compara com a semente que é jogada na terra. E aquele homem joga a semente na terra, se ele estiver acordado, se ele estiver dormindo, ela vai nascer do mesmo jeito. Então não depende daquele homem para que aquela semente nasça, mas depende totalmente de Deus. E assim somos nós no reino de Deus. Nós, para frutificar no reino de Deus, não dependemos de nós mesmos, dependemos do próprio Deus, dependemos do Espírito Santo.
porque Jesus disse que sem Ele nada nós poderíamos fazer. Então, se Ele não está conosco, se Ele verdadeiramente não nos libertar, nós não somos libertos, porque somente Jesus liberta. A libertação verdadeira só vem de Jesus. João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele próprio é a verdade. Quando ele diz em João 14,6, se apresentando como um caminho, que ele diz que eu sou o caminho, e ele diz: eu também sou a verdade. O que quer dizer o caminho? O caminho é um caminho para a pessoa trilhar. Um caminho, quando você decide seguir um caminho, você não vai chegar nele no mesmo dia. É uma caminhada progressiva. Jesus estava dizendo: caminhe comigo, eu sou o caminho. Vocês têm que percorrer pelo caminho que eu designei, até a consumação, até que eu volte para buscar a igreja. Então ele diz: eu sou a verdade, eu apresento-me a vocês como a verdade. Por que como a verdade? A única verdade que liberta, a única verdade que exorta, a única verdade que bate de frente com nós e muda o nosso pecado, e muda a pessoa que pecava uma pessoa que vai tentar pecar menos, uma pessoa que vai tentar abandonar os seus erros para obedecer à vontade de Deus. E só é possível isso conhecendo a verdade dia a dia, que é Jesus Cristo. Então ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou também a vida. Então quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo: a vida de vocês aqui na terra um dia vai perecer, mas eu sou vida eterna para quem quer, eu sou vida eterna para quem busca, eu sou vida eterna para quem espera, para quem segue plantando no meu reino, segue plantando sementes que vão gerar frutos para a glorificação do nome do meu Pai, porque através do Filho alcançarão o Pai. Jesus disse isso. Então nós temos que prosseguir plantando sementes no reino de Deus, nesse caminho que é a verdade, nesse caminho que gera a vida eterna, porque ele diz que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o nome de Jesus seja glorificado hoje. Essa palavra já tenha dito algo no teu coração, em nome de Jesus. Então Jesus compara o reino de Deus com uma semente. Ele disse que se o homem joga a semente na terra, não depende do homem que a semente nasce, mas depende de Deus que dá o crescimento, depende de Deus que manda a chuva à terra, depende de Deus que faça com que aquela semente brote, faça com que aquela semente gere frutos. E muitas vezes o semeador coloca uma semente e ela nasce e não nasce frutos bons. E assim não depende daquele homem que planta para que nasça frutos bons ou ruins, mas depende de Deus. Então Jesus está dizendo: mesmo que vocês sejam usados por Deus, depende somente dele ser usados. Não dependemos de nós mesmos, dependemos de nós cuidarmos de nós espiritualmente, cuidar dessa semente para que ela gere crescimento contínuo, gere frutos contínuos, frutos com qualidade, para que o nome de Deus seja glorificado. No versículo 28 ele diz: é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos enchem a espiga. Então a gente vê que não é de uma vez. Quando a semente é lançada na terra, ela já não nasce a árvore dando fruto. É um processo o qual a semente germina, ali aquela plantinha ela brota, mas ela vai aparecer, ela vai crescer, vai ser regada, cuidada, adubada, e ele vai gerar o fruto um dia com as suas espigas. E assim é a minha vida e a tua vida no reino de Deus. Nós não florescemos de uma vez, nós não frutificamos de uma vez, mas é um processo de continuidade, o qual nós temos que decidir, ainda se nós não frutificamos hoje, decidir permanecer na terra boa que o Senhor tem plantado no nosso coração, decidir ficar alicerçado nessa terra, porque progressivamente nesse caminho de semear, um dia vai chegar o tempo da colheita, um dia vai chegar o tempo de frutificar. Então depende de nós decidir, porque não depende de nós frutificar, mas depende de nós semear essa frutificação, qual Deus determina o dia da colheita. Glória a Deus. No versículo 29 ele diz: quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita porque Deus determinou que chegou, não porque o homem fez com que chegasse. Como eu disse, é a principal mensagem dessa palavra que Deus revela ao meu coração e trago a você hoje. Nós fazemos algo no reino de Deus. Nós não dependemos de nós mesmos, mas dependemos do Espírito Santo, que nós possamos andarmos dependentes do Espírito Santo. E quero dizer para você, continue semeando, ainda que você não está colhendo hoje, ainda que você veja que falta muito tempo para você colher, continue semeando. Essa é a vontade de Deus, porque Deus vai determinar um dia que a colheita vai chegar. Aqui está esta reflexão.
que ela possa penetrar o teu coração. No versículo 30, Jesus continua dizendo: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? E aí ele vai comparar agora o reino de Deus. Primeiro ele compara com a semente, e agora ele compara com a menor das sementes. Ele diz no versículo de número 31, é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as folhas. Então a semente de mostarda ela é muito pequena, diz aqui-nos a palavra que ela é a menor da semente, mas quando ela nasce, ela cresce e se torna uma árvore tão grande que os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Então assim é no reino de Deus. As coisas pequenas se tornam grandes quando são entregues a Deus, quando são entregues, quando o semeador semeia com esperança no seu Deus, quando o semeador continua semeando, esperando que Deus dê a resposta a ele. Glória a Deus. Jesus estava dizendo que o reino de Deus é algo simples, mas é algo simples que vai gerar coisas extraordinárias na minha e na tua vida. Glória a Deus. Eu creio que quando Jesus estava falando desta parábola, Jesus estava falando dele mesmo, porque ele disse que a semente é a menor, de mostarda é a menor, e ali Jesus foi considerado pelas pessoas desprezado. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele disse que Jesus era um homem de dores, um homem de sofrimento. Então Jesus era desprezado pela sociedade, mas Jesus era desprezado naquele momento. Mas vai chegar um dia que todos vão ver a glória do Senhor e o seu poder. Vai chegar um dia que Jesus vai buscar a sua igreja, e nesse dia todos vão ver a glória e a majestade do Senhor. E aquele que estiver alicerçado, semeando no seu reino, semeando sem importar com as circunstâncias, se está num tempo bom, se está num tempo ruim, se está chovendo ou não, independentemente disso, se estamos semeando o reino de Deus, essas pessoas que Jesus vem buscar, essas pessoas que Jesus vem buscar, oh glória, vai chegar o momento que Jesus vai fazer a sua colheita, a colheita de almas, a colheita de servos que viveram semeando, que viveram buscando uma continuidade, esperando o noivo buscar a sua igreja. Ele vai chegar o momento que ele vai vir colher a nossa alma. Vai chegar o momento que ele vai vir colher nós por estarmos semeando no seu reino, por estarmos plantando no seu reino, sem se importar com as circunstâncias. Mesmo que nós estejamos vivendo aqui na terra, o nosso lugar não é aqui, oh glória, o nosso lugar é no céu. Que nós possamos preparar essa morada, continuar semeando aqui, para que a nossa morada no céu seja garantida. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Quero ler com você lá em Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, que diz assim: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzir sementes para serem plantadas e derem alimento às pessoas. No versículo 11, assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas me faz o que me agrada fazer e realiza tudo que prometo. Olha que forte isso. Então a palavra do Senhor ela é plantada para gerar algo na nossa vida. Depende de nós abrir o nosso coração para que ela seja plantada continuamente. Se você lê um texto hoje, se você não entendeu, continue lendo esse texto, pedindo discernimento a Deus, discernimento ao Espírito Santo. Continue buscando, continue plantando oração, plantando leitura da palavra, jejuando, com tudo que a gente planta no reino de Deus. Se hoje a gente não colhe, um dia vai chegar o tempo da colheita. Jesus estava dizendo que é um processo, mas não depende de nós esse processo, depende de Deus, mas depende de nós semear, cuidar desse processo para que essa semente venha frutificar, para que o nome de Deus venha ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Aleluias! Para a gente estar encerrando este estudo lá em Mateus 6, glória a Deus, aleluia, Mateus 6, versículo de número 25, está dizendo: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Glória a Deus. Vamos ler mais à frente, no versículo de número 28. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem Salomão, sendo tão rico
usava roupa tão bonita e com essas flores. Versículo 30. E é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queima no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Glória a Deus. Então, Jesus estava falando aqui que uma fé pequena faz grandes coisas. Os passarinhos, eles não plantam nem colhem, mas Deus dá o sustento dele, nos diz a palavra aqui. Os lírios não tecem, os lírios não fiam, mas Deus veste a erva do campo. E assim Deus é fiel para cuidar da nossa vida, ainda que nós fiquemos ansiosos, nós não vai poder adiantar nada na nossa vida, nós não vai poder acrescentar um segundo na nossa vida, mas Deus, Ele pode fazer que nós viva, que nós glorifique o seu nome. Então o nosso fôlego seja para louvar o nome do Senhor, seja para a exaltação do nome do Senhor, seja para o nome de Deus ser glorificado através das sementes que são plantadas por nós, e que nós possa continuar semeando, continuar buscando o reino de Deus. No mesmo capítulo de Mateus 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos sim buscar uma vida melhor, buscar ter momentos de diversão com a nossa família, mas que o nosso coração não esteja nas demais coisas, mas esteja no reino de Deus, o qual nós decidimos plantar e colher sem esperar a colheita, mas colher no tempo de Deus, colher os frutos que Deus determinar, e ainda que esteja bom ou ruim, que nós esteja decidido a obedecer à voz do Mestre. Amém? Esta foi a palavra. Que Deus possa ter revelado algo ao teu coração profundo, em nome do Senhor Jesus, assim que Deus possa nos edificar hoje. Eu já creio que Ele tem edificado a nossa vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar? Soberano Deus, poderoso Pai, ó Deus, aqui estou, meu Pai, nesta oportunidade, qual foi, meu Pai, semeado uma palavra, ó Deus. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que essa semente venha ser plantada em corações, meu Pai. Assim como uma terra é plantada em uma semente e gera, meu Pai, ervas e geram frutos, Senhor. Que essa semente desta palavra gere vida. Que essa semente desta palavra gere, meu Pai, algo na vida dessa pessoa que desperte o desejo dela de frutificar, ó Deus. Em nome de Jesus, nos faça entender cada vez, meu Pai, mais o Teu reino. Que é simples, meu Pai, mas é através de coisas simples que grandes coisas são feitas. Oh, meu Pai, é através de coisas pequenas que coisas grandes são feitas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, e o Senhor escolheu as coisas simples desse mundo para confundir as grandes, meu Deus. E nos faça, meu Pai, entender que em nome de Jesus nós temos que semear, independentemente se chove ou não, independentemente se está bom ou não, que nós temos que percorrer este caminho de semear, para que o Teu nome seja glorificado através dos frutos, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa vida, meu Pai, seja uma fonte de bênção. Assim como nós fomos uma semente, Pai, nos ajuda a ser semente na vida das pessoas. Nos ajuda, meu Pai, porque assim semente gera fruto. E que nós possamos ser na Tua presença, Deus, sementes que geram frutos. E assim sucessivamente, frutos geram novas sementes. E sementes vão gerando mais e mais, meu Pai. Obras e, Senhor, frutificação no Teu reino. Assim nós oramos, nós Te agradecemos e cremos, meu Pai, que logo o Senhor virá arrebatar a Tua igreja e nós Te esperando. Ó Senhor, que nós possamos ser as pessoas que esperam semeando, não com tristeza, mas com alegria no Teu reino, em nome de Jesus. Assim nós oramos e nós Te agradecemos agora e para sempre. Amém. Você pode dizer amém? Esta foi a palavra. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Quero dizer mais uma vez, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por esta palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.